Eu quero falar aqui sobre os últimos pronunciamentos do ex-presidente Lula, que, a meu ver, né, jamais deveria estar concorrendo a uma eleição, jamais deveria ser pré-candidato, depois candidato, tendo em vista todo o seu histórico, tendo em vista as condenações. Ele não foi absolvido, a gente chama de descondenado, porque por conta de filigranas jurídicas anularam processos, inclusive, mesmo após, durante todo o curso dos processos, o Supremo ter reafirmado a competência lá de Curitiba. E depois, no habeas corpus, já depois de vários recursos, como que num passe de mágica mudou o entendimento, se anularam os processos e ele está aí livre para concorrer. Isso é um escárnio. Vamos aqui trazer à lembrança algumas manifestações. Lula defende o aborto, dizendo que todo mundo deveria ter esse direito e não ter vergonha. Quer dizer, um tema tão complexo, não é? Todo mundo tem cuidado a tratar desse tema. O Código Penal de 1940 procurou trazer alguma estabilidade aí para o tema, ressalvando o caso de estupro, gravidez decorrente de estupro, o caso de mulheres que corriam risco, não é, de vida, se levasse adiante a gestação, e mesmo assim, o movimento pró-vida, que propugna a vida desde a concepção, procura sensibilizar as gestantes para que levem a cabo a gestação e depois oferecendo conforto material, um lar para crianças, caso a mãe não queira manter, né, a guarda do filho. Quer dizer, é um tema super delicado, tem vida envolvida. E o Lula defende que todo mundo deveria ter o direito a praticar o aborto dessa forma, leviana. Bom, Lula também critica pautas da família. Ele diz o quê sobre as pautas de família? Que os valores da família são atrasados. Lula critica a classe média brasileira, sugerindo impor limite no consumo. Diz que a classe média brasileira ostenta demais. Mas só no seu casamento, num casamento milionário, as garrafas de vinho encontradas depois no lixo, garrafas caríssimas, ou seja, o discurso é totalmente divorciado das ações. A classe média é aquela que luta, que trabalha para não depender do Estado. Mas o Lula não gosta, porque ou ele apoia os oligarcas, que normalmente se unem a quem governa, a quem tem o poder para poder se beneficiar, e o PT fez muito bem isso aí com seus oligarcas, com os milionários que criou, ou então quer todo mundo bem na pobreza, que é para depender do Estado. E nós estamos aqui para defender, sim, a classe média. Lula também afirmou que o presidente Bolsonaro não gosta de gente, ele gosta de policial. Que escárnio, não é? Então, policial não é gente, Lula? Como é que é isso? Bom, também por falar em bandido, em 2019, um preso do PCC foi grampeado, afirmando que o PT tinha diálogos cabulosos com os bandidos. Isso não causa surpresa a ninguém. Lula afirmou publicamente ao menos 9 vezes sobre regular os meios de comunicação, seja os tradicionais, seja a internet. Traduzindo, Lula pretende promover a censura, caso volte ao poder. Lula afirmou que irá demitir quase 8 mil militares que estão em cargos de comissão. Lula sugeriu que seu programa de governo, né, vai acabar com um projeto de escolas cívicos militares, né? Ordem, progresso, né, as crianças sendo preparadas para serem ordeiras, respeitarem a pátria, amarem a pátria. Isso não interessa ao PT, que gosta só de escolas com muito caos, né, com muita desorganização e muita doutrinação e ideologia de gênero, com certeza, de preferência. Lula disse que pretende fechar todos os clubes de tiro, já criados durante o governo Bolsonaro, e proibir a venda de armas no Brasil. Nós sabemos que todo ditador começa desarmando a população. Todo tirano, todo governo tirano começou desarmando a sua população. Sem dizer que o número de mortes violentas por arma de fogo tem caído muito
no governo Bolsonaro, desde que se implementaram essas políticas de permitir à pessoa aquilo que é um direito natural, que é a legítima defesa. Falar em ditadura, Lula também nunca escondeu seu apreço por ditadores como Fidel Castro, Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Daniel Ortega, não é? Em julho de 79, numa entrevista concedida à revista Playboy, ele chegou a afirmar que Che Guevara, Mao Tse-tung e Hitler eram figuras que ele admirava. Lula também disse recentemente que, se voltar a governar, o MST irá ser protagonista do seu governo. Está claro aí que o PT financiava invasões a propriedades. Reportagem da revista Oeste mostra que o caixa forte dos movimentos sem terra, né, as ONGs receberam em torno de 152 milhões de verbas na gestão Lula e 100 milhões na gestão Dilma. Hoje, esses grupos não recebem nenhum centavo, porque o que se valoriza é a pessoa que trabalha, compra a sua propriedade ou a herda, trabalha na sua terra, e não grupos organizados, armados, organizados, criminosos, né? Criminalmente organizados. Lula instigou sua militância a fazer um mapeamento dos endereços dos parlamentares para incomodar os familiares. Pais, mães, idosos, esposas, filhos. Então, agora ele quer que a sua militância vai incomodar os parlamentares, sem nenhum respeito à tranquilidade. Lula disse também que não suportava mais ver jovens de 14, 15 anos sendo violentados pela polícia só porque roubaram um celular. Em outro momento, já disse que muitos roubam um celular, né, por falta de perspectiva. Isso é um abuso, um deboche com a cara das pessoas que trabalham e daqueles que perderam filhos, marido, esposa, parente, amigos, num roubo de celular em que, no final das contas, a vítima foi baleada e morta pelo pobre do menininho de 14, 15 anos. Em vídeo que circulou na internet, Lula confessou que cansou de viajar ao mundo falando mal do Brasil, inventando número de crianças abandonadas. Esperar o quê? De alguém que disse até mesmo que o PT vai ao hino nacional, não é mesmo? Lula já se posicionou contra empregos como Uber, iFood, aplicativos similares, né, que dão empregos para tantas pessoas em momentos de total desalento. Lula disse também que a razão da guerra da Ucrânia seria resolvida em uma cervejada, em uma mesa de bar. Essa é a seriedade do assunto, né? Lula, sobre a pandemia, não vamos esquecer que ele disse: ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque aí os cegos vão despertar e vão enxergar que muitas vezes é só o Estado que pode resolver. Olha aí, né? Ainda bem que se criou o coronavírus. E o Bolsonaro é que é chamado de genocida. Bom, Lula também, muito orgulhosamente, confessou, revelou que intercedeu em favor dos sequestradores de Abílio Diniz, que estavam presos em 98 e estavam em greve de fome. Ele foi dizer ao presidente, então, Fernando Henrique, que seria um ato democrático libertar essas pessoas. E eles foram libertados. Mas quando Cuba prendeu dissidentes políticos, Lula deu uma entrevista dizendo que esse negócio de greve de fome para sair da cadeia não está certo, não. E disse que a justiça cubana deveria ser respeitada e os dissidentes políticos deveriam ficar presos. Um deles chegou a morrer depois de várias semanas de greve de fome. Lula não teve pena, não. Achou que estava certo. Afinal, era dissidente político, não é? Lula também contou, assim, né? Ele tem falado a respeito da igreja, né? E ele sabe muito bem que a igreja é a última barreira contra o comunismo, né, o cristianismo e as famílias. E é por isso que ele tem dito, né, que assistiu a cultos na cadeia e que talvez por isso o PT pensou na possibilidade de criar um podcast para evangélicos. Bom, mas, ao mesmo tempo, Lula e seus asseclas apoiam Cuba, que recentemente entrou na lista mundial de perseguição aos cristãos. Lula zombou do Bolsonaro porque ele fez uma oração, o Pai Nosso, né? Em 2017, ele afirmou que não tem cara de demônio, mas gostaria que o respeitassem como se fosse. Estamos diante de um momento muito importante da história do Brasil. Nós vimos agora o presidente eleito
da Colômbia, dizer que vai soltar os jovens presos também. E isso é um projeto de poder orquestrado da Ursal, do Foro de São Paulo. O Brasil está cercado de governos vermelhos. E nós já vimos a derrocada da Venezuela, estamos vindo para onde está indo a Argentina, para onde está indo o Chile, e, infelizmente, também a Colômbia caminha para essa tragédia do socialismo. Aliás, a Dilma disse que o sonho do PT é fazer do Brasil um país socialista. Então, minha gente, vamos ficar atentos, porque esse ano é um ano de muita, muita, muita importância nas eleições de outubro, né? Nós agora podemos votar e escolher a ordem, o progresso, um governo que luta pela propriedade, pela liberdade, pelas famílias, pelos valores, ou botar uma pessoa com esse histórico rápido e breve que eu acabei de fazer aqui.